Alguns hormônios agem regulando o funcionamento dos rins. O primeiro deles que eu queria lembrar com vocês, o fator, também chamado de peptídeo natriurétrico atrial. Que belo nome, hein? Sendo que o fator natriurétrico atrial, ele pode ser chamado de FNA, fator natriurétrico atrial, ou PNA, peptídeo natriurétrico atrial. Gente, esse hormônio que ele é produzido nos átrios do coração, né, dá o nome atrial. Pera aí, Landim. E o coração ele vai fabricar hormônio, é? Pô, não é? Que estranho, né? Ele fabrica esse hormônio, PNA, toda vez, gente, que a pressão do sangue está alta. Toda vez que a pressão do sangue está muito elevada. E aí, o que é que o PNA, o que é que o FNA vai fazer da vida? Basicamente, moçada, o PNA ele vai diminuir a reabsorção de sódio e cloreto lá no túbulo contorcido proximal. Se ele diminui a reabsorção de sódio e cloreto no túbulo contorcido proximal, por tabela, diminui a reabsorção de água por osmose. E uma vez que diminui a reabsorção de água por osmose, opa, lá vamos nós, dois efeitos, né? Toda vez que eu falo em absorver água por osmose, é devolver a água para o sangue. Se você diminui a reabsorção de água por osmose, automaticamente diminui a quantidade de água no sangue. Então, toda vez que eu falo em reabsorver água, é pegar a água que está nos rins e devolver para o sangue. Se diminui a reabsorção de água, diminui, moçada, lá, a reabsorção de água dos rins para o sangue, diminui a água no sangue, aumenta a água nos rins. Dois efeitos, né, moçada? No que aumenta a água nos rins, aumenta a produção de xixi, aumenta a diurese e, se diminui a água no sangue, diminui o volume de água no sangue, diminui a volemia, diminui a pressão sanguínea. Faz sentido, né? Tudo começou porque o coração percebeu que a pressão do sangue estava alta. Toda vez que o coração percebe que a pressão está alta, diminui reabsorção de sódio e cloreto, diminui reabsorção de água por osmose. Então, eu pego menos água do rim para o sangue. Vai ficar com menos água no sangue, diminui o volume, diminui a pressão, aumenta a água nos rins, então aumenta a diurese, aumenta a produção de urina. Segundo hormônio, moçada, que trabalha, vai ser o ADH, o hormônio antidiurético, também conhecido com o nome de vasopressina. ADH, hormônio antidiurético, vasopressina. Aqui na parada, já falamos sobre esse cara. Então a gente basicamente vai lembrar. Esse cidadão aqui, ele é produzido no hipotálamo. Opa, cuidado com a pegadinha, hein? Ele não é fabricado na hipófise, não. Ele é fabricado no hipotálamo. Entretanto, ele é armazenado e é liberado pela neurohipófise, pela hipófise posterior. E, gente, ele é armazenado, ele é liberado pela neurohipófise, pela hipófise posterior, toda vez que você tem dias quentes, né? É aquela história que quando os dias estão quentes, o resultado nesse caso é que você perde muita água no suor. Uma vez que você está perdendo muita água no suor, o resultado disso, moçada, é que você não quer perder água na urina. Se você perder água no suor e perder água na urina, você vai acabar desidratando. Então, o objetivo do hormônio antidiurético é, no dia quente, já que você está perdendo água no suor, não perder água na urina para não desidratar. Lembra uma besteira? Concentração é massa sobre volume. Se você está perdendo água no suor, diminui o volume de água no sangue. E se diminui o volume de água no sangue, aumenta a concentração de sais no sangue. Então, toda vez que a gente perde água no suor, automaticamente diminui o volume de água no sangue. No que diminui o volume de água no sangue, aumenta a concentração de sais, aumenta a concentração
de sais no sangue. E esse é o gatilho para liberar o ADH. Então, o momento que você vai liberar ADH, toda vez, dias quentes, mesmo que o dia não esteja quente, se por algum motivo você está perdendo muita água, mesmo que não seja pelo suor, se você está perdendo muita água, diminui o volume de água no sangue, aumenta a concentração de sais, você libera ADH. E o que é que o ADH faz mesmo? O ADH aumenta a permeabilidade dos túbulos renais. Quando eu falo em aumentar a permeabilidade dos túbulos renais, aumentar a permeabilidade dos túbulos renais à água. Eita caramba, duas coisas. Número 1, como é que ele aumenta a permeabilidade dos túbulos renais? Nas aulas de citologia, a gente conversando sobre membrana, falando sobre osmose, sobre passagem de água. Como é que a água ela pode passar pela membrana celular? De dois jeitos. Ou a água passa pela bicamada lipídica, ela pode passar, não é tão fácil, mas ela pode passar. Ou a água pode passar por proteínas específicas para passagem de água, por canais específicos para passagem de água, chamados de aquaporinas. Quer dizer então que a água por osmose atravessa a membrana, ou é pela bicamada lipídica, ou é por proteínas chamadas aquaporinas. Como é que aumenta a permeabilidade dos túbulos renais à água? Aumentando a quantidade de proteínas aquaporinas nas membranas celulares. E aí, pessoas, no que aumenta a quantidade dessas proteínas, a água passa de maneira muito mais fácil. Comentário número 2. Túbulo renal tem várias partes, né? Tem a cápsula de Bowman, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor de urina. Dessas 5 regiões, alguém lembra para mim quais são as duas que vão trabalhar com a reabsorção de água? Alça de Henle e ducto coletor de urina. Então você vai trabalhar exatamente em alça de Henle e em ducto coletor de urina, que são as regiões, moçada, onde você vai reabsorver água. Então, eu já tinha conversado sobre ADH, só que hoje eu converso de maneira um pouco mais precisa, porque a gente já falou um pouquinho agora sobre os rins. Então, o hormônio antidiurético, ele vai aumentar a permeabilidade dos túbulos renais, aumentando a quantidade de aquaporinas, proteínas específicas para passagem de água, na membrana das células de alça de Henle e ducto coletor de urina. Uma vez que você aumenta essa permeabilidade, aumenta a reabsorção de água. Ora, gente, aumentar a reabsorção de água, história que a gente estava comentando com vocês. Toda vez que eu falo em aumentar a reabsorção de água, é tirar água dos rins e jogar no sangue. Duas consequências para isso. A gente vai aumentar a quantidade de água no sangue. No que aumenta a quantidade de água no sangue, aumenta o volume de sangue e aumenta a pressão arterial. Por isso, né, moçada, nós vamos ter, que o nome é vasopressina, que ele mexe com a pressão do sangue nesse caso. E já que ele está aumentando a absorção de água, ele está jogando a água no sangue, tirando a água dos rins, tirando a água dos túbulos renais. Você está tirando a água dos rins, vai diminuir a diurese, e por isso que o nome do hormônio é hormônio antidiurético. Então, o ADH, uma vez que ele aumenta a permeabilidade, aumenta a absorção de água. Osmose, né, gente? Aumenta a reabsorção de água por osmose. Duas consequências. Puxa mais água para o sangue, aumenta a água no sangue, aumenta o volume de água, aumenta a pressão, diminui a quantidade de água nos rins, diminui a diurese. Daí o nome hormônio antidiurético, diminui a produção de xixi. Vantagem de diminuir a produção de xixi: economiza água, né? Tudo começou porque eu tinha pouca água no sangue e agora eu tenho muita água no sangue. Tudo começou porque eu estava perdendo muita água, eu tinha pouca água no sangue, então agora eu vou aumentar a água no sangue para normalizar, né? Economizando água, diminuindo a produção de xixi. Eita caramba, será que alguém lembra para mim? Por que álcool faz você mijar que sua peste? Né? Álcool inibe a liberação de ADH. No que o álcool inibe a liberação da ADH, você urina pra caramba, aumenta a diurese, desidrata, e eu lembro que a ressaca vem daí, né? Que é quando o cara toma uns e outras, que ele mija pra caramba, que ele desidrata, né? A ressaca é basicamente desidratação. Eu lembro também que a falta de ADH
acarreta uma doença, né? Alguém lembra o nome da doença relacionada à falta de hormônio antidiurético? Diabetes insípidos, né? Então, na diabetes insípidos, o cara urina pra caramba. No que o cara urina pra caramba, diminui a quantidade de água no sangue dele, aumenta a concentração de glicose, diabetes insípidos. Quem não lembra disso, dá uma olhada lá na aula de hormônios. Por falar em hormônios, terceiro hormônio, moçada, que vai trabalhar regulando o funcionamento do sistema excretor. Aldosterona. E aí, será que alguém lembra pra mim onde é que a aldosterona ela é produzida? A aldosterona é produzido lá nas glândulas adrenais, no córtex das glândulas adrenais, na parte de fora, né? A aldosterona é um hormônio corticoide, ela é um mineralocorticoide, ela regula o teor de sais. Como é que a aldosterona ela trabalha? A aldosterona ela aumenta a reabsorção de sódio e cloreto lá no túbulo contorcido proximal. Ora, no que aumenta a reabsorção de sódio e cloreto, por tabela, por osmose, aumenta a reabsorção de água. No que aumenta a reabsorção de água por osmose, notem a diferença, tá? Enquanto o ADH, enquanto o hormônio antidiurético, ele age diretamente sobre a água, enquanto o hormônio antidiurético age diretamente sobre a água, na alça de Henle, no ducto coletor de urina, a aldosterona não age diretamente sobre a água. Ela age diretamente sobre sódio e cloreto. Tanto é que ela não age em alça de Henle, em ducto coletor de urina. Ela age no túbulo contorcido proximal. Entretanto, para onde o sal vai, a água vai por osmose. Então, se aumenta a absorção de sódio e cloreto por tabela, aumenta a absorção de água por osmose. E no que aumenta a absorção de água? Aumenta a água no sangue, aumenta o volume de sangue. No que aumenta o volume de sangue, aumenta a pressão sanguínea, então também ajuda a regular a pressão. Diminui a quantidade de água nos rins, diminui a produção de urina. Percebam, por favor, que o efeito final da aldosterona e do ADH, ele é essencialmente o mesmo, apesar de agir em lugares diferentes. Então, a ADH mexe com água, alça de Henle, ducto coletor de urina, enquanto que a aldosterona mexe com sódio e cloreto no túbulo contorcido proximal, indiretamente mexe com água, mas efeitos semelhantes. Aumenta a volemia, aumenta a pressão, gente, diminui a produção de xixi. A aldosterona também vai trabalhar de modo semelhante ao ADH.